Graça e paz nos sejam multiplicadas no pleno conhecimento dEle. Nós cremos que teremos um momento especial. Amém, queridos? Você está com expectativas no Senhor? Diga assim: nós não vamos perder o mover do Espírito. O irmão Reagan exortava sobre esse perigo caso não se ensinasse, não se falasse sobre o mover do Espírito. Ele falava da necessidade de instruir as pessoas e também de dar exemplo nessa área, para que as gerações não perdessem o mover. E nós não vamos perder, irmãos. Nós estamos abrindo espaço para que esse ensino seja compartilhado. E eu creio, irmãos, que Deus vai despertar isso no coração do seu povo. Infelizmente, há muitas pessoas adormecidas quanto à pessoa do Espírito Santo, quanto ao seu ministério, à sua obra, mas eu creio que um despertamento está acontecendo. O Espírito Santo está iluminando olhos, está despertando pessoas. A Bíblia diz que o Senhor atua em nós, tanto o querer como o efetuar. Uma fome está sendo despertada no coração do povo de Deus, acerca do mover do Espírito, e nós não vamos perder. Nós vamos aprender a nos mover com Ele, amém, queridos? Há um livreto do irmão Reagan chamado Aprendendo a Fluir com o Espírito de Deus, e de fato nós estamos aprendendo, e nós vamos crescer nessas coisas, amém? Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, no capítulo 12, 1 Coríntios capítulo 12, para esse primeiro tempo. Depois nós vamos louvar ao Senhor, e o profeta Fernando Leal terá também um tempo para compartilhar conosco daquilo que o Senhor tem falado em seu coração. 1 Coríntios capítulo 12. Glória a Deus. Versículo 11. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 11 diz: mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Nesse capítulo nós encontramos o apóstolo Paulo ensinando sobre as 9 manifestações do Espírito. O apóstolo Paulo fala sobre o mover do Espírito na igreja, ele traz detalhes sobre estas manifestações, mostra que o Espírito Santo glorifica Jesus através destas manifestações. Não é o vaso que é exaltado quando os dons operam, Jesus é glorificado quando isso acontece. E ele fala sobre cada uma dessas coisas. No capítulo 13 fala sobre o amor, no capítulo 14 sobre línguas. Nós encontramos esses 3 capítulos recheados de verdades acerca do mover do Espírito. E nós devemos dar atenção, visto que o Espírito Santo se dedicou a registrar estas coisas, incluí-las no cânon sagrado para que eu e você tivéssemos acesso. A palavra de Deus diz que aquilo que foi escrito para ensino foi escrito. Nós devemos assimilar esse ensino inspirado que tem sido compartilhado pelo apóstolo Paulo a cada um de nós. Amém, amados? Então nós vemos aqui o apóstolo Paulo falando sobre a forma como o Espírito Santo manifesta, realiza essas coisas, e diz que ele vai distribuir esses dons a cada um conforme lhe apraz. Revela que a pessoa do Espírito Santo tem uma vontade. Amém, queridos? E a vontade dele é que cada um possa fluir com o Espírito Santo. Ele vai distribuir a cada um, ele vai contar com pessoas que estão abertas, receptivas ao mover de Deus, e ele vai usar essas pessoas. Então diga assim: eu sou um canal para as manifestações do Espírito. Ele deseja usar a cada um de nós. O apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios no capítulo 14 sobre quando nos reunimos, cada um tem algo para compartilhar com o outro. Amém, queridos? Então o Espírito Santo deseja contar comigo e com você, e nós precisamos gerar expectativa nisso. Diga: eu tenho expectativas no mover. Precisa haver desejo em nosso coração. Nós temos falado, irmãos, que o Espírito Santo não se moverá onde é tolerado. O Espírito Santo se move onde é desejado. Existe desejo aqui? Aleluia. Se o seu coração está com um desejo ardente pelas manifestações do Espírito, pois bem, você é um candidato para esse mover. Aleluia. Ele vai distribuir a cada um conforme lhe apraz. Continuando aqui em 1 Coríntios no capítulo 12, versículo 31, a Bíblia diz: entretanto procurai com zelo os melhores dons. Diga comigo: procurai
A Bíblia diz que nós devemos procurar com zelo. Em outras versões fala sobre desejar, sobre buscar. Eu preciso estar aberto, eu preciso querer as manifestações do Espírito operando na minha vida e também na minha igreja. Amém? Nós oramos pelos dons do Espírito se manifestando nos nossos cultos, nas nossas reuniões. Temos crido nessas manifestações numa crescente no nosso meio, irmãos. Nós devemos declarar isso, o Espírito Santo levantando pessoas, usando pessoas como canais para o seu mover. E em 1 Coríntios, no capítulo 14, abre comigo lá no versículo 1, nós vamos encontrar essa ideia. Também nesse capítulo, ao longo dessa carta, o apóstolo Paulo fala sobre a importância de procurar, de desejar, de buscar. Então veja aqui, 1 Coríntios 14, versículo 1 diz: segui o amor e procurai com zelo. Procurai com zelo o quê? Os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Nós devemos buscar, desejar, procurar com zelo. E ampliando aqui, não estamos falando só sobre as 9 manifestações do Espírito. Vamos ampliar isso para as coisas do Espírito, de maneira geral. Amém, amados? O apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios, no capítulo 12, ele fala sobre não sermos ignorantes acerca das coisas espirituais. Deus deseja que tenhamos conhecimento sobre isso, entendimento sobre o ministério do Espírito Santo. Para quê? Para fluirmos com mais segurança. Preciso me abrir para a revelação que Ele tem a trazer para nós sobre a pessoa do Espírito Santo e o seu ministério, porque Ele deseja usar você. Diga, Ele deseja me usar para a edificação do corpo. Nós veremos que as manifestações do Espírito visam edificação. Não apenas a edificação daquele que está fluindo, mas a edificação do coletivo. Por exemplo, quanto ao dom da profecia, a Bíblia diz que esse dom é para edificação, exortação e consolação. Então vemos os dons em manifestação visando edificar as pessoas. Deus tem interesse na nossa edificação. Infelizmente, algumas pessoas não creem na manifestação dos dons do Espírito, e nós temos uma história sobre isso. Um ministro foi convidado para pregar uma igreja, encontrou um amigo na rua, ele disse: rapaz, vai um dia lá pregar na minha igreja. E ele ficou todo alegre, foi à igreja, mas no dia que ele chegou lá, o amigo ainda não havia chegado no culto, e o pastor o recebe na porta. Ele diz: você é o pregador? Ele disse: sim, sou eu. Ele disse: você é daqueles que ficam gritando em outras línguas e acredita em dons espirituais? Ele disse: sim. E o pastor disse: então você não pode pregar nessa igreja. Ele ficou triste, foi para o outro lado da calçada, sentou lá e começou a chorar. E o Espírito Santo falou com ele: por que você está chorando? Ele disse: porque não me deixaram pregar aí nessa igreja. Ele disse: fica tranquilo, nem eu posso entrar lá. Lembra? O Espírito Santo não se manifestará poderosamente da maneira que ele deseja, onde é tolerado. Ele se manifestará onde é desejado. Aleluia, nós precisamos desejar, diga: eu desejo as manifestações do Espírito. E eu dizia que pelo fato de algumas pessoas não acreditarem nesse mover, elas não desfrutam. Sabe que num ambiente de mover há pelo menos 2 grupos. Um que mergulha de cabeça e o outro que observa. Sabe, não sei quanto a você, eu quero estar no grupo que mergulha de cabeça. A palavra de Deus diz que lá em Atos, no capítulo 2, um grupo ficou dizendo: estão embriagados, mas outros estavam desfrutando do mover. Sempre tem aqueles que vão questionar se isso é genuíno. Por outro lado, tem aqueles que estão desfrutando daquilo que é genuíno. Sabe, irmãos, nós somos daqueles que vamos para casa carregados. Aleluia. Nós seremos aqueles que vamos para casa embriagados pelo Espírito Santo. Nós somos daqueles que vamos experimentar de visões, de revelações, de sonhos proféticos. Nós somos aqueles que vamos adentrar a porta do sobrenatural e veremos coisas extraordinárias antecipadamente, irmãos. O Espírito Santo anunciará as coisas que estão por vir, para aqueles que estão abertos a esse mover. Sabe, a Bíblia diz, irmãos, que um homem de Deus na Escritura estava aberto ao Espírito Santo. Ele recebeu uma antecipação divina sobre uma profecia, a profecia do Messias que viria. Ele foi comunicado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o cumprimento dessa promessa. E ele ia ao templo todos os dias, mas um dia em especial, o Espírito Santo o impeliu para ir ao templo.
E quando ele chega lá, os seus olhos podem contemplar o cumprimento daquela profecia. Eu estou falando sobre o Espírito Santo impelindo você a lugares e a realizações, porque você é aberto ao Espírito Santo, porque você é suscetível a Ele, porque você deseja as manifestações do Espírito. Haverá lugares, irmão, que você não vai lá aleatoriamente, como segundo a sua vontade, mas você será impelido, algo por dentro vai se movimentar, e você vai dizer: eu preciso ir a esse lugar, eu preciso passar por Samaria, tem alguém me esperando lá. Aleluia! Você vai saber, porque vai saber que precisa ir a determinados ambientes. O que é isso? É o Espírito Santo se movendo em você, impelindo você a lugares onde Deus vai usar você para alcançar vidas, edificar pessoas, tocar histórias, curar enfermos, libertar pessoas da atuação de demônios. O Espírito Santo está contando comigo e com você. Diga: eu estou disponível. Se tem uma categoria que o Espírito Santo procura em pessoas para usar, são as disponíveis. Deus usa disponíveis. Deus não usa pessoas altamente capacitadas simplesmente, irmãos. Deus está procurando aqueles que, quando Ele falar: filho, tem a rua direita ali, tem um homem que está orando e está esperando você, ele já te viu entrar. Dispõe-te, dispõe-te, aleluia. Se coloque disponível. Ele está procurando disponibilidade, irmãos. Se você deseja e está disponível, Ele vai te usar. Aleluia. E é uma crescente essas manifestações. O apóstolo Paulo fala sobre aquele que fala em outra língua. Ele diz: ore para que a possa interpretar. Ele vai falar de uma crescente nas manifestações do Espírito. Veja comigo 1 Coríntios capítulo 14, versículo de número 12. 1 Coríntios 14, versículo 12. Aleluia. 1 Coríntios 14, 12. Diz assim: assim também vós, visto que desejais dons espirituais. Quantos aqui desejam dons espirituais? Visto que desejais, procurai progredir neles, para a edificação da igreja. Se eu desejo, eu devo progredir nisso. Amém? Eu sei que existem pessoas que já fluem em certa medida em alguns dons espirituais. O apóstolo Paulo, na sequência, vai dizer: pelo que o que fala em outra língua deve orar para que a possa interpretar. Ou seja, você vai praticar a oração em outras línguas, línguas para a edificação pessoal, e vai chegar um momento que o Espírito Santo vai te levar a esse lugar onde você vai interpretar suas próprias línguas. Ele vai te treinar no secreto para te usar publicamente. Você primeiro começa interpretando línguas na sua vida particular, no seu devocional. Mas quando línguas para a interpretação estiverem fluindo na igreja, porque você já está familiarizado com esse mover, e não interprete familiarizado de maneira negativa, mas porque você conhece aquela unção, você vai se levantar e vai dizer: eis-me aqui, Senhor. Você vai abrir a sua boca e Ele vai encher a sua boca. Você vai falar a primeira palavra pela fé, e vai ser como essa caixa de lenço: você puxa a primeira e outras vêm. Aleluia. Você fala em outras línguas, você interpreta essas línguas e pessoas são edificadas. Alguém fala em outras línguas, você se levanta ousadamente. Nem sempre você terá a sentença inteira, muitas vezes você tem só a palavra. Mas fala aquela pela fé e você vai ver os vagões do trem. Aleluia. Um rolo profético vai se desenrolar dos seus lábios. Aleluia. Ele disse: abra bem a tua boca e eu vou enchê-la. Eu declaro que pessoas vão abrir a boca ousadamente, e a inspiração vai fluir do teu interior, e você vai provar, aleluia, de pronunciamentos proféticos que vão sair da sua boca. Você consegue se ver profetizando e abençoando pessoas? Paulo disse: procure esse dom, deseje profetizar. Isso é para todo filho, não é só para profeta. É claro que profeta profetiza como sendo uma ferramenta desse dom ministerial, mas sabe, irmão, todo filho de Deus deve
crescer nas coisas do Espírito, deve entrar nessa esfera onde você fala debaixo da inspiração divina e toca vidas. Pronunciamentos inspirados em um idioma conhecido vão sair da tua boca. Mas não somente isso, variedades de línguas, você vai entrar numa esfera sobrenatural nova. Porque o Senhor está abrindo esse espaço, esse tempo para que nós recebamos esse tipo de influência e de ensino. Porque você vai entrar em novas dimensões, você vai entrar em novas experiências, você vai tocar em coisas que não tocou antes. Existem unções novas, a Bíblia fala sobre isso, irmãos. Novas unções estão disponíveis para os filhos de Deus. Diga, existem novas unções. E eu vou experimentar. Mas para experimentar o novo, eu não posso estar satisfeito com as coisas que eu já experimentei. Sabe, irmãos, contentamento é diferente de comodismo. Gratidão, sabe, é diferente de me acomodar a um estágio, a uma situação, a experiências antigas. Você já ouviu, querido, que é muito bom contar testemunhos do passado, mas nós não somos museus. Deus tem experiências atuais para nós. Deus quer que eu e você experimentemos de coisas novas, irmãos, e nessa esfera do Espírito Santo existem tantas coisas disponíveis, que nós não temos experimentado simplesmente porque falta desejo. É como dizem, não tem falta de pão na casa do pão, tem falta de fome. Quando não há fome, irmãos, nós não comemos daquilo que está disponível na mesa, mas o Senhor está despertando uma fome. Ele está acordando uma fome que está dentro de nós. Onde está essa fome? Antes de tudo no Espírito, porque o Espírito clama, Abba Pai. Existe um clamor no nosso espírito. Tudo que nós devemos fazer é nos render a esse clamor, irmão, nos render a esse desejo. É um abismo chamando outro, é um extremo chamando outro extremo. Aleluia. Dentro do nosso coração existe desejo por mais de Deus. Tudo que nós temos que fazer é nos abrir, nos entregar. Tudo que eu tenho que fazer é desejar, é perseguir, é buscar com zelo, é me encher do Espírito Santo, é fazer aquilo que é a minha parte fazer, irmãos. Enchei-vos do Espírito, falando, não calando. Falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, e nós vamos crescendo, nós vamos entrando em esferas novas, nós começamos a experimentar de coisas que ainda não experimentamos. Daqui a pouco você começa a cantar em outras línguas, salmodiar no Espírito. Aleluia, fazer pronunciamentos ousados, o dom da fé entra em operação e você declara coisas, porque você está nessa estrada, aleluia, e nós vamos crescendo nessas manifestações. Hoje eu estava olhando para a vida de um homem no Antigo Testamento, lá em 2 Reis, no capítulo 2, a Bíblia fala sobre uma conexão divina entre dois homens, Elias e Eliseu. A Bíblia apresenta Eliseu como sendo aquele que deitava água nas mãos do seu profeta, alguém que serviu de perto a unção profética. Sabe, irmãos, que aquele homem acompanhou aquele outro homem por alguns anos da sua vida. Elias tinha outros profetas na sua escola, na sua equipe, porém Eliseu era o profeta mais próximo dele, era o seu discípulo, era o seu shorat, o servo doméstico, era aquele que fazia tudo para Elias. Eliseu estava servindo aquela unção há algum tempo, estava honrando aquela unção, estava desejando ser participante daquela unção. A Bíblia diz lá em 2 Reis, vamos para lá para a gente concluir, 2 Reis no capítulo 2, 2 Reis capítulo 2, versículo de número 1, Eliseu é informado que o seu senhor seria tirado dele. Veja a sua postura em relação a isso. 2 Reis capítulo 2, versículo 1. Diz assim: quando estava o Senhor para tomar Elias ao céu por um redemoinho, Elias partiu de Gilgal em companhia de Eliseu. Disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Respondeu Eliseu: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim desceram a Betel. Então os discípulos dos profetas que estavam em Betel saíram ao encontro de Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor elevando-o por sobre a tua cabeça?
Respondeu ele: também eu o sei, calai-vos. Disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim foram a Jericó. Então os discípulos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o seu senhor elevando por sobre a tua cabeça? Respondeu-lhe ele: também eu o sei, calai-vos. Disse-lhe, pois, Elias: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim ambos foram juntos. O que nós percebemos aqui? Eliseu sabia que o seu senhor seria tirado dele naquele dia, mas ele continuava decidido a perseguir aquela unção. Diga: perseguir a unção. Ele continuava desejoso daquela unção. Ele não queria abrir mão daquela unção, ao ponto que o seu senhor pergunta a ele, versículo 9: havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que eu te faça antes que seja tomado de ti. Disse Eliseu: peço-te que me toque por herança, porção dobrada do teu espírito. O que nós aprendemos com Eliseu? Que nós devemos perseguir aquilo que nós desejamos operando na nossa vida. Aleluia. Eu devo buscar, eu devo desejar ardentemente. Estava lembrando que um homem de Deus estava acompanhando a sua esposa crescendo espiritualmente, e ela já operava em alguns dons espirituais. Ele estava admirado com a obra que o Espírito estava fazendo na vida da esposa, e ele desejava desfrutar daquelas manifestações que ele estava vendo acontecer na vida dela. E ele acompanhando de perto a esposa, um dia ele foi dormir e ele deitou e disse: Senhor, eu também desejo, operando na minha vida aquilo que está operando na vida da minha esposa. Não estou falando sobre inveja, não estou falando sobre competição ou comparação, eu estou falando sobre desejo. O Espírito Santo começou a suscitar dentro dele um desejo. Ele viu que a sua esposa era um canal divino agora, estava abençoando vidas, e ele disse: eu quero ser um canal divino, eu quero tocar também outras vidas para a glória de Deus. E ele foi naquela noite para a cama, dizendo: Senhor, eu desejo as manifestações do Espírito na minha vida. E ele diz que quando ele estava para dormir, ele percebeu como um lençol quente caindo sobre ele. Daquela noite em diante, a sua vida não foi mais a mesma. A porta do sobrenatural se abriu para ele, e ele começou a desfrutar de manifestações do Espírito em sua vida e ministério. Ele foi acordado para as coisas do Espírito. O irmão Reagan contava que em muitos momentos, enquanto estava fluindo, ensinando a palavra, ele percebia como uma roupa descendo sobre ele e o vestindo. Sabe, irmãos, existem situações que não basta estar vestido, você precisa estar revestido. Estávamos falando ali no gabinete sobre lugares extremamente frios. A roupa que você está não é suficiente para menos 15 graus. Então você precisa de uma roupa especial. Eu estou falando que para esses dias Deus tem uma roupa especial que vai cair sobre nós para encarar os dias que estão por vir. Existem novas unções disponíveis para os filhos de Deus. Para temporadas frias, roupas mais quentes. Eu declaro que vem uma nova unção. Esse final de semana vai sacudir a sua vida. Esse final de semana vai aquecer você de novo se você estava esfriando. Ele vai despertar o desejo que um dia queimou no seu coração pelas coisas do Espírito. Ah, mas lá no passado eu profetizei, lá no passado eu fluí nos dons. Sabe, Ele tem uma temporada de mais intensidade para você, a partir de agora. Aquele homem perseguiu até encontrar. Quando Elias subiu, a capa caiu. Deixa eu te dizer uma coisa: honra a unção atrai a capa. A nova unção cai sobre aqueles que honram a unção, sobre aqueles que reconhecem a unção.
Lembro de ouvir Maneco falando sobre um homem de Deus que visitou Campina Grande há alguns anos. O nome dele era John White. Quando Maneco ouviu sobre a vinda de John White, ficou com expectativa da chegada desse homem de Deus, porque sabia que ele teria algo sobrenatural para compartilhar. Gerou muita expectativa naquele encontro, e ele estava servindo no evento. No primeiro dia, Maneco ficou lá atrás, e o homem está lá ministrando na frente. Esse John White havia recebido imposição de mãos de Lester Sumrall, um homem do Espírito, um homem que flui nos dons espirituais, um homem que carrega uma unção poderosa em sua vida. E esse Lester Sumrall havia recebido imposição de mãos de Smith Wigglesworth, aquele que ressuscitou mais de 24 mortos no seu ministério. O apóstolo da fé, aquele que nós conhecemos como um homem do Espírito, um homem que fluiu extraordinariamente na fé e nos dons. Então, quando Maneco soube da chegada de John White, ele disse: eu vou lá e eu vou receber desse homem. Ele conta que no primeiro dia ficou lá atrás, e à medida que John White fluía nos dons, lá na frente, ele via fogo passando pelas fileiras do auditório, enquanto aquele homem pregava. Ele disse consigo mesmo: amanhã eu sento lá na frente, lá onde o cuspe cai, lá na primeira cadeira, eu vou ficar lá. E ele disse que sentou logo à frente. No segundo dia o homem está ministrando e andando na frente da plataforma, e ele secando o homem, ele desejando aquela unção, ele perseguindo aquela unção, ele desejando tocar aquela unção, honrando aquela unção. De repente, aquele homem fez menção de tirar o paletó. Maneco ficou: agora eu pego. A esposa pegou. Ele disse: você já pega todo dia, pelo amor de Deus, deixa eu pegar um pouco essa roupa aí. Pois aquele homem continuou ministrando. De repente o homem parou na frente dele, disse: você está me parando, rapaz. Maneco disse: eu estou mesmo. Ele disse: então fique em pé, que você vai receber agora. Maneco ficou em pé, aquele homem o abraçou, e algo foi compartilhado naquela noite, irmãos. E ele deu testemunho que a partir daquele dia, algumas coisas que antes não operavam na vida dele passaram a operar. Deixa eu te dizer uma coisa: a unção profética vai destravar coisas adormecidas dentro de você. Ela vai acordar coisas que estão aí dentro em estado de semente. Quando a unção profética se encontra com alguém, o seu desígnio, ainda que não tenha chegado aqui, vai ser acordado. O profeta encontrou com a viúva que estava em extrema necessidade. Deus havia dito que proveria o profeta através da viúva, mas ela não sabia disso. Na cabeça dela, ela só faria o bolo para ela e o filho comer e morrer. Mas quando o profeta chega e diz: faça um bolo primeiro para mim, aquela mulher fez o bolo. E agora aquela mulher, sem saber, ela estava provendo o profeta. Quando você se encontra com a unção profética, o seu desígnio é acordado. Aquilo que Deus te chamou para fazer, sai do espírito e vem para a sua cabeça. E você entra nessas coisas, e você começa a fluir nelas. Por isso nós dizemos que um ambiente profético é um ambiente de ativações, de coisas que já estão aí, mas talvez ainda não chegaram aqui. Eu declaro que são dias de revelação de desígnio, dias de revelação de propósitos. Mas para que eu desfrute disso, eu não posso vir para cá de todo jeito. Eu não posso chegar a um ambiente como esse sem expectativa. Expectativa é algo poderoso, é como um para-raio. Vai atrair poder que está disponível, vai pegar, vai receber e vai descarregar na terra. Vai ficando em pé para parecer que está acabando. Brincadeira, está acabando mesmo. Aleluia. Eu gosto de contar um testemunho de um homem, e talvez você que é membro dessa igreja já ouviu esse testemunho, mas você que nos visita talvez nunca ouviu sobre isso. O poder da expectativa. Um evento foi anunciado onde um homem de Deus, conhecido por fluir com as coisas do Espírito, pregaria nesse evento. Então, no anúncio dessa conferência, o auditório se encheu rapidamente. Horas antes, já havia fila para entrar. As pessoas estavam com expectativas de desfrutar do sobrenatural de Deus. As pessoas honravam a unção do Espírito, e elas foram para aquele auditório.
elas geraram expectativas na sua casa. E quando elas chegaram lá no auditório, da hora do evento, um homem pequeno sai do fundo da plataforma, abre-se uma porta, e ele se posiciona na tribuna. Quando ele se posiciona no púlpito, um grande mover começa a varrer aquele auditório. Paralíticos saltam das cadeiras de rodas, pessoas são cheias do Espírito Santo, um grande mover acontece ali naquele lugar. Então, por algumas horas, aquele mover está intenso, e quando alguém consegue tranquilizar as coisas, aquele homem pronuncia a seguinte frase: irmãos, o ministro não pôde vir, eu só vim para dar o aviso. Deixa eu te dizer, não está com a gente, não está meramente com o ministro, tem a ver com a tua expectativa. Se a tua expectativa estiver nele, eu declaro que ele vai sacudir esse auditório nesse final de semana, irmão. E intervenções, manifestações e visitações da parte de Deus vão acontecer aqui. Quantos aqui desejam? Então diga de novo: eu desejo ardentemente as coisas do Espírito. Agora deixa eu te dizer, a unção vai te inspirar a fazer coisas. E alguém foi orientado lá no Antigo Testamento: vá a um encontro de profetas. E quando você estiver lá, algumas coisas vão acontecer. E quando aqueles sinais te sucederem, faça o que a ocasião te pedir. Eu declaro que a unção vai te pedir coisas nesse final de semana. A unção vai pedir posicionamentos. A unção vai pedir interações. Aleluia. Eu me lembro de um dia, talvez você não esteja familiarizado com as coisas que vão acontecer, mas deixa eu te antecipar, porque talvez você veja coisas estranhas esse final de semana. Eu me lembro que no início da caminhada, não conhecendo as coisas do Espírito, eu estava em um culto, e alguém correu quando ouviu uma palavra inspirada, porque o poder de uma palavra profética não está só na boca de quem fala, está no ouvido de quem ouve. Alguém ouve uma palavra vinda da parte de Deus, pegou aquela palavra e correu. Quando aquele irmão correu aqui dentro, eu disse: para que isso? Na hora que eu disse para que isso, o Espírito do Senhor me disse: para você pode não parecer muita coisa, mas para ele é o atravessar rápido a fronteira de uma nação. Essa carreira pela fé abriu uma porta para ele. Foi o que o Espírito me disse. Deixa eu te dizer, quando os sinais te sucederem, ou seja, quando a unção te disser para fazer algo nesses dias, faça rápido. Se for para correr, corra. Se for para dançar, dança. Se for para rir pela fé, ri. Aleluia! Porque destinos proféticos serão destravados nesses dias. Louvado seja o Senhor. Você sabe que eu tenho essa impressão em meu espírito de que pessoas tiveram talvez uma semana agitada, movimentada, e o cansaço ele pode ser um impedimento a você receber o que Deus tem como proposta para você em uma oportunidade. Eu lembro que uma vez eu estava em um culto e eu vinha de uma rotina bem puxada durante a semana, e naquele evento uma pessoa me deu um ministro que estava naquele culto me trouxe uma palavra, né? Ele me trouxe algo da parte de Deus, mas eu estava tão cansado da semana, e aquele cansaço me tornou alguém indiferente ao que estava vindo da parte de Deus para mim. E a pessoa falando sobre os novos passos, os novos projetos, e eu pensando comigo: rapaz, eu não estou dando conta nem do que eu estou fazendo agora, quanto mais se tudo isso que essa pessoa estiver falando vier.
E eu vi quando aquela nuvem não encontrou um lugar em mim. Aquela palavra da parte de Deus não encontrou um lugar em mim por causa daquela minha indiferença ao que estava sendo transmitido. E aquilo simplesmente foi embora. Mas Deus é um Deus de misericórdia, né? E quando foi à noite, uma outra pessoa que não tinha presenciado aquele momento me deu uma mesma palavra. E eu pensei, rapaz, eu não vou ser, né, besta de perder essa oportunidade agora. Então, Senhor, que essa palavra encontre um lugar em mim. Que o que está vindo da parte de Deus encontre um lugar no meu destino. Aleluia. Então eu quero te dizer uma coisa. Fica pronto para o que Deus tem para a tua vida. Para o que já foi começado a ser transmitido aqui, encontre um lugar em você. Porque uma das coisas que a gente sabe e entende é que o Espírito Santo nunca vai ser aquele que vai arrombar a porta, né? Nunca vai chegar chutando, dizendo, você querendo ou não, você vai receber. Nós precisamos estar desejosos, em expectativa, em empolgação para aquilo que Deus tem como plano, porque Deus tem um maná para essa oportunidade. Amanhã já vai ser outro maná, à noite já vai ser outro maná, mas há algo da parte de Deus para agora. Amém? Eu lembro, eu não sei se eu falei isso aqui da outra vez que estive com vocês, mas graças a Deus eu fui liberto do problema de falar as mesmas coisas. Mas eu como morava em um lugar que não tinha praia, então a gente tinha que programar, às vezes se programava durante o ano um momento que a rua toda se organizava e a gente ia para a praia. Então todo mundo entrava naquele ônibus, né, naquela verdadeira farofa, genuína farofa. Se você nunca teve essa experiência, você perdeu uma grande coisa. Mas eu tive essa experiência durante a minha infância e adolescência algumas vezes. E a gente entrava dentro daquele ônibus e todo mundo íamos para a praia. Chegávamos lá, o sol nascendo ainda. E meu amigo, eu entrava 5 da manhã na praia, só saía 5 da tarde. Ficava lá até o último minuto, porque eu pensava, eu não sei quando vou voltar aqui. Essa é a minha oportunidade, então eu vou aproveitar ela até o fim. E eu ficava tanto tempo dentro da água que a gente voltava no ônibus ainda assim, ó, sentindo a onda. E a gente gostava de ir para aquelas praias que tinha onda. Não é aquelas piscinas, aquela que tinha onda, que derrubava e derrubava você de novo. Você se levantava e ela derrubava você outra vez. E não tinha nada, não tinha esse negócio de protetor solar, né? Você levava tanto sol, né? A gente saía com o braço aberto assim. Era a misericórdia de Deus, porque era 2 meses descascando a pele, né, de tanto sol que levou. Mas a gente aproveitava até o fim, sabe? Você está em uma oportunidade espiritual. E nessa oportunidade, coisas da parte de Deus podem afetar os anos que estão por vir. Há uma orientação de Deus que vai vir não da forma que você acha. Você pensar, não, eu quero essa resposta com Deus, dizendo meu nome, meu CPF, né, a rua que eu moro. Mas pode ser que dentro do que está sendo ministrado, ensinado, pregado, a tua resposta esteja lá. Amém? Você tem que estar atento a tudo que Deus tem. Porque essas respostas, elas podem vir na embalagem que a gente não está acostumado, mas vai vir. E essa resposta vai trazer direção, vai trazer força e vai trazer todo o fortalecimento. Então diz comigo, eu estou fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Os que esperam no Senhor renovarão suas forças. Aleluia, voarão com asas como águia. Oh, eles não se fadigam, eles não se cansam. É nessa força que estou agora. É nessa expectativa que estou agora. Oh, em nome de Jesus. Amém, 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 amém. Oh, louvado seja Deus. Você pode sentar. Glória. Estou empolgado com Deus. Estou empolgado com a verdade, amém? Irmãos, que alegria poder estar com vocês mais uma vez.
e estarmos nesse tempo profético, nesse tempo cujo foco é as manifestações do Espírito Santo, é a manifestação dos dons espirituais e do profético. Então estamos animados com tudo que Deus vai fazer. E muito obrigado ao pastor Antônio da Hora pelo convite de estar mais uma vez com vocês, pela oportunidade. E sei que Deus vai falar algo contigo que vai determinar e trazer diretrizes para o futuro, amém? Então, quanto mais em expectativa nós estamos, mais Deus pode se mover. É interessante porque na Bíblia, em Provérbios 29, no versículo 18, diz o seguinte: não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é feliz. Então, o autor estava escrevendo que quando não havia profecia, que quando Deus não estava se movendo no meio do povo, o povo estava suscetível a se corromper. O que é se corromper? É você absorver a ideia errada. É você ir por um caminho que originalmente não está proposto para você. Então, desde o Antigo Testamento havia uma necessidade que a profecia estivesse em constante movimento sobre o povo. É interessante porque o profético, ele não está ligado somente ao chamado do profeta. O profético está ligado ao corpo. Amém? Está ligado, é o desejo de Deus que a nossa vida possa ser banhada por essa atmosfera. Agora, claro que a gente pode vir para uma oportunidade como essa, né, puxando da fonte errada. O irmão Reiga, quando estava ministrando, às vezes ele parava e dizia: vocês precisam parar de puxar do meu espírito, e vocês devem puxar do Espírito Santo que está em mim. O que ele estava falando sobre as pessoas pararem de puxar do seu espírito, é que às vezes a gente pode vir para uma oportunidade como essa, naquela expectativa, né, do profeta dizer: assim diz o Senhor, e falar com você de uma forma direcionada. E a gente tem que ficar naquela expectativa de puxar do Espírito Santo. Porque independente se seu nome é falado ou se algo de uma forma específica é direcionada a você, você sabe: eu vou sair daqui com o depósito que eu preciso. E esse depósito vai me trazer toda a saúde espiritual adequada. Amém? Às vezes eu ia para momentos onde tinha um evento profético, um culto, né, voltado para essa atmosfera, e eu ficava naquela expectativa, né, do profeta falar comigo. Ficava naquela posição, né, de suga-vaso, ficava lá, esperando alguma coisa ser liberada para mim. E o profeta vinha e falava com um, falava com o outro, me pulava, falava com outro irmão, falava com outro. Depois ele reprofetizava e me pulava de novo. Eu pensava: rapaz, será que tem alguma coisa errada comigo, né, que ele não está falando comigo de uma forma direta? Mas Deus estava me ensinando a reconhecer sua voz de uma forma direta. Porque quando você reconhece a voz de Deus de uma forma direta, você vai ser rápido em reconhecer a voz de Deus através de alguém. Porque tem pessoas que às vezes tomam decisões erradas porque alguém trouxe uma profecia para ele. Porque ele não está familiarizado com a voz de Deus de uma forma direta. Quando você está familiarizado com a voz de Deus de uma forma direta, principalmente pelo testemunho interior, você vai identificar Deus falando através de alguém. E você vai saber: realmente Deus está falando através de alguém. E isso está trazendo uma testificação para mim. Amém? Lá em 2 Pedro, no capítulo 1, no versículo 20. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20, diz assim: antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Então, dentro do Novo Testamento, existe uma consideração que nós precisamos dar à profecia. E Paulo, né, e o pastor, você foi abençoado com aquilo que foi transmitido pelo pastor Antônio da Hora, né, dentro daquilo que ele falando sobre os dons espirituais. E às vezes a gente vê todos os dons espirituais, né? E como nós aprendemos no Rema, sobre a forma como eles estão divididos, né? Os dons que revelam algo, os dons que fazem algo e os dons que dizem algo. E nos dons, né, que dizem algo, tanto há variedade de línguas como interpretação e também a profecia. E às vezes a gente quer colocar a profecia na categoria 0.
A gente quer colocar a profecia lá embaixo, né? E a gente acha que os dons, talvez de poder, ou os dons que talvez trazem uma esfera mais espetacular, eles estão num estágio mais elevado. Mas Paulo, ele coloca a profecia, né? E Pedro está colocando a profecia, e Paulo lá em 1 Coríntios 14, ele coloca a profecia como algo que precisa estar em movimento na igreja, como uma grande consideração que precisa se dar à profecia nos últimos dias. Em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, no versículo 19, diz: não apaguem o espírito, não tratem com desprezo as profecias. Diz comigo: não tratem com desprezo as profecias, mas ponham às provas todas as coisas e fiquem com o que é bom, e afastem-se de toda forma de mal. É interessante porque 1 e 2 Tessalonicenses é conhecido como a escatologia do Novo Testamento, né? Os livros escatológicos de Paulo. Era uma igreja que estava ali com 2, 3 meses de nascimento, e Paulo já estava interessado em tornar eles familiarizados com o assunto do fim. E ele está dizendo, né, se tratando do assunto do fim, não tratem com desprezo as profecias. É como se ele estivesse falando: nos últimos dias você não deve desprezar ou tratar ou ser indiferente, né? Ele começa falando: não apagueis o Espírito Santo. A Bíblia amplificada diz: não se torne uma barreira ao Espírito Santo. Sabe que nós podemos estar em uma audiência como essa e nos tornarmos um impedimento ao mover do Espírito Santo. Mas ele está dizendo: nos últimos dias, não trate com desprezo as profecias. Sabe quantos de nós aqui já recebemos algo da parte de Deus, né? Uma palavra que veio como um combustível, né? Que veio para reavivar o que Deus falou conosco, que veio para confirmar. E às vezes a gente permite que os anos, que o tempo nos coloque naquele lugar limitador. E às vezes a gente quer avaliar o que Deus não falou baseado no tempo em que aquilo se cumpriu ou não se cumpriu. E às vezes a gente pode entrar em um tipo de atmosfera onde vamos nos esquecer daquilo que divinamente foi liberado para as nossas vidas. É tão importante quando a gente recebe algo da parte de Deus, a gente tem uma postura, às vezes, de anotar, né, de às vezes voltar naquelas palavras ou gravar elas, né? Eu vendo o irmão Kenneth Copeland, né, ele tem uma palavra que o irmão Reagan falou para ele, acho que 30 anos atrás, e ele tem aquela profecia gravada, e ele sempre está ouvindo, né? Recente teve uma comemoração do ministério dele, e ele começou o culto, né, com o irmão Reagan falando aquela palavra de Deus. Por quê? Porque quando você está escutando o que divinamente foi dado da parte de Deus através de alguém, você está agitando aquelas águas novamente, colocando aquilo em movimento sobre sua vida. Às vezes, irmãos, a gente pode ser muito rápido em sair do que Deus nos falou. E eu sei que a base, nós sabemos que o profeta, né, principalmente o profeta da nova aliança, ele não está autorizado para guiar ninguém. O profeta na antiga aliança, ele era mesmo aquela bússola que guiava o povo. E a profecia, né, ou o ofício do profeta, mas se tratando da profecia que vem sobre alguém, a gente não coloca a profecia como o balizador que vai nos guiar. Ah não, Deus tem que, se alguém, né, profetizar para mim sobre o futuro, então eu vou tomar essa decisão. Eu só vou mudar de cidade se alguém falar. Eu só vou casar com alguém se alguém disser. E claro que a profecia, ela não está em um balizador de nos guiar. Nós somos guiados pelo Espírito Santo. Hoje somos filhos de Deus e somos guiados, e os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Mas claro que a profecia, ela vai vir para testificar o que está dentro. Mas muitas vezes o que é liberado para nós, porque a fase que estamos vivendo, podemos estar em um momento de pressão ou de indiferença ao futuro, e aquilo pode não fazer sentido para aquela fase. E a gente não pode ser rápido em descartar, porque talvez não testificou, porque talvez você está tão desfamiliarizado com o seu futuro, né? Ele está tão incompatível com o que está saindo da boca de alguém sobre o futuro, que você pode se tornar alguém indiferente ao que Deus realmente está dizendo. Por exemplo, deixa eu te dar um exemplo. Uma vez eu estava, há uns anos, estava à frente da escola de ministros em Campina Grande, e você recebe muitos professores da escola,
né, como diretor, então eu almoçava com os professores e estava sempre em contato com eles. E os professores da escola de ministro, eles são homens experimentados, né? Pessoas que carregam uma maturidade ministerial. E alguns deles chegavam para mim e diziam assim, acho que 2, 3 ou 4 deles falaram comigo, né, e a maioria deles operam dentro desse ofício do profeta. E eles falaram, rapaz, quando você chegou para mim, essa palavra pastoreio me saltou. Eu pensei, pastoreio, né? Eu não tinha nenhum tipo de testificação sobre pastoreio dentro de mim. Daqui a pouco outro veio e falou a mesma coisa, né? E quando o quarto falou isso, eu disse, Senhor, o que é que eu não estou sabendo, né? O que é que eu estou sendo desobediente? Porque, né, esses homens não é alguém leigo. São pessoas que elas, quando falam da parte de Deus, elas sabem que estão falando. Mas sabe, para aquela fase, aquilo se tornou, era escuro para mim. Mas eu não tomei uma posição de desprezar o que estava sendo dito. Então eu coloquei aquilo na prateleira e segui o meu caminho. Porque tem gente também que entra naquele parafuso. Ah, meu Deus, falaram comigo sobre a China. Eu não tenho nada sobre a China, e agora? Será que eu tenho que começar a comer, meu jantar agora tem que ser todo dia comida chinesa? Será que eu tenho que começar a pegar umas baratinhas lá, botar no espeto, para me tornar familiarizado? Elas começam a entrar em parafuso. Mas quantos sabem que Deus é o maior interessado em cumprir aquilo que Ele fala? E você não precisa querer agora dar o seu jeito. Tem coisas que elas não estão ainda com uma clareza no seu entendimento, mas você simplesmente diz, rapaz, se Deus está envolvido nisso, Ele simplesmente vai clarear o meu caminho. Porque o futuro que você tanto quer, esse futuro também quer você. Amém. Glória, 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 glória. Oh, muitos estão preocupados sobre o futuro e estão querendo estabelecer suas próprias metas e formas. Mas quando você entra em uma iluminação plena e quando você se rende à inclinação divina, você não entra em perturbação e preocupação. Você simplesmente segue o rio e esse rio vai te levar para o lugar onde a plenitude de Deus se encontra e onde o favor e toda a clareza vem para ti. Então eu descansei sobre aquilo, não fiquei preocupado, não fiquei pensando, e agora será que eu vou ter que ir para alguma cidade, será que eu vou ter que ir para algum lugar? Bem, a fase da escola terminou, e quando o apóstolo Guto falou conosco sobre assumir a coordenação doutrinária, a primeira coisa que ele falou comigo foi, Fernando, essa sua função vai ser como um pastoreio. Ela vai ser um pastoreio sobre os professores, ela vai ser um pastoreio sobre pastores, ela vai ser um pastoreio sobre ministros. Quando aqueles homens falaram comigo, não fazia sentido. Mas quando eu entrei naquela nova fase, aquelas palavras se encaixaram exatamente com a nova fase que eu iria vivenciar. Eu te digo uma coisa, há coisas que foram ditas sobre você, e quando chegar a plenitude do tempo, daquele cumprimento sobrenatural, aquele depósito de Deus vai vir como um encaixe, para que haja um cumprimento daquilo que Deus falou a teu respeito. Amém? Aleluia. Acho que eu devia ter entre 17 e 18 anos, eu morando com o meu pastor lá em Caruaru, e como eu morava com ele, a gente recebeu uma época o apóstolo Guto lá. Eu ainda não conhecia o apóstolo Guto como o conheço hoje, não tinha nenhum tipo de convivência com ele, e nós o recebemos lá, e teve um dia, né, que o pessoal da casa precisou ir mais cedo para o culto, e eu fiquei para tomar café com o apóstolo Guto. Então, meu amigo, você sabe, aquele café sem fome, né? Você está com a pessoa lá e não sabe o que dizer e pensando em tudo que vai ser dito. Mas enfim, eu estava lá, ele perguntando algumas coisas, a gente conversando. E a menina que trabalhava na casa, né, era aquelas profetas de bastidores. Né? Tem muitos irmãos que não estarão no púlpito, mas eles vão ser usados por Deus em coisas muito definitivas na tua vida. E a gente precisa parar de estar estabelecendo o vaso que tem que ser usado. Amém? Às vezes vai vir da forma e do momento mais improvável. E vai ser talvez a maior confirmação de Deus para a tua vida. Amém? A gente está num ambiente onde essas coisas estão... Você pode bater em alguém aí, alguma coisa vir e afetar o seu destino. Então fica pronto quando estiver tomando ar, quando estiver saindo daqui, quando estiver indo para o estacionamento, porque está no ar.
Amém. Está na atmosfera. Quando a gente terminou de tomar o café da manhã, eu fui na cozinha e eu ia sair e acompanhar ele até a igreja. E aí ela disse para mim, ela estava assim na cozinha com o olho aberto. E ela disse, quando você estava sentado na mesa, eu tive uma visão. E o Senhor me disse que no seu futuro vai estar atrelado a estar na mesa do apóstolo. O seu futuro vai estar atrelado em trabalhar com ele diariamente. Quando ela falou isso, eu falei, pronto, essa mulher agora endoidou. Eu estou aqui, um adolescente que a minha função hoje é passear com o cachorro, é ajudar nas coisas da casa, é apanhar os tesouros que o cachorro deixava. O terreno lá era enorme. E ele tinha um chamado de itinerante, aquele cachorro. Ele deixava os tesouros em várias partes da casa. Então, aquilo se tornou eu fiquei tão indiferente àquilo. Por quê? Porque o que ela disse para aquela realidade era algo totalmente impossível. E não tinha nenhuma testificação no meu espírito para aquele momento. Mas hoje é exatamente aquelas palavras, é onde o meu destino, o meu dia a dia, o que estou fazendo está totalmente ligado com aquelas palavras que foram ditas por aquela mulher. Amém? Então pode ser que Deus falou coisas para você que elas pareçam tão impossíveis, tão incoerentes, tão fora do padrão financeiro, tão fora do seu padrão de influência de hoje. Mas eu te digo, se veio da parte de Deus, você vai se encontrar com suas palavras. Você vai encontrar com aquilo que saiu da boca de Deus. Aleluia! Aleluia! E Deus está só dizendo para alguns aqui, é hora de sair da tenda. Porque ninguém pode ter uma grande visão dentro de uma tenda. É hora de sair de uma mentalidade onde você tem colocado as coisas dentro de uma caixa, mas Deus está alargando as tendas. E Deus está reavivando coisas que divinamente foram ditas a seu respeito. Amém? Então não trate com desprezo as profecias. Não trate com desprezo coisas que foram ditas e parecem que não fazem sentido, mas elas vão ser um depósito para um momento de necessidade. Amém? Aleluia! O Espírito Santo está me lembrando de algo. Eu estava ensinando no Rema em uma cidade. Isso acho que deve ter sido há 12 anos atrás, 11 anos atrás. E eu lembro que a pessoa que estava comigo, né, me levando, ela estava me conduzindo para almoçar e me levando para algumas coisas. E quando ele foi me deixar no hotel, no caminho eu falei para ele, veio uma impressão para mim e eu disse para ele, diga para sua esposa que a criança está bem, que o bebê está bem. E ele olhou assim para mim. E ele disse, quando eu desci do carro, ele falou, que negócio nada a ver isso que ele falou. Não, dessa vez ele errou, viu? Dessa vez errou feio. A esposa dele estava grávida e quando ele chegou em casa, ela tinha acabado de ter um sangramento. Na hora que ele chegou, ela falou, meu Deus, eu tive um sangramento muito grande agora. E na hora ele lembrou do que havia sido dito da parte de Deus como um depósito. Diga para ela que o bebê está bem. Amém? Não fazia nenhum sentido para ele naquele momento, mas fez todo o sentido em um momento de necessidade. Então há um depósito da parte de Deus que vai ser liberado sobre você. Esses serão 3 cultos, onde vai ser como aquela conta, onde o dinheiro vai entrando, o recurso vai entrando, o recurso vai entrando, aleluia. E na hora que qualquer tipo de situação quiser te tirar da vontade de Deus, aquele depósito vai se levantar. E sabe, Paulo fez isso com Timóteo, quando ele disse a Timóteo, em 1 Timóteo, no capítulo 1, no versículo 18, ele disse, Timóteo, meu filho, dou a você essa instrução, segundo as profecias já proferidas a teu respeito, para que seguindo-as você combata o bom combate. Paulo estava dizendo a ele, o que foi dito a você vai servir como um combustível para que você possa combater o bom combate. Mantendo a fé e a boa consciência que alguns rejeitaram e por isso definharam na fé. Então o que ele estava dizendo era, Timóteo, reavive as palavras que foram ditas a você. E Timóteo aqui, ele estava vivendo um tempo difícil, um tempo de muita perseguição. Muitos cristãos estavam sendo mortos, havia um grande nível de escuridão operando dentro do que ele havia sido chamado para fazer. Então, Paulo estava dizendo, Timóteo, mantenha vivo o que foi dito a você por profecias.
Não permita que o tempo difícil ele te conduza aí para o plano B. Não te permita que o tempo difícil te tire da rota. Mas se mantenha nessas palavras que foram ditas a ti. E isso vai te manter naquele combustível, onde você vai ter condições de combater o bom combate. Irmãos, combater o bom combate da fé não é aquele que você apanha, quase está morto no chão e de repente tem o último suspiro e agarra, ai meu Deus, cheguei. Não, o bom combate da fé é aquele que justiça, paz e alegria está fluindo. É aquele bom combate da fé, onde a alegria vai estar no seu sorriso. As pessoas, como ele pode estar sorrindo no meio dessa tempestade? E nem você sabe por que está sorrindo. Mas sabe o que é? É esse bom depósito que está em você, que está se levantando em meio a um dia difícil. Aleluia! Em outra ocasião, dentro desse mesmo livro, em 2 Timóteo, no capítulo 4, ele diz, reavive o dom. Há algumas versões que dizem, mantenha viva a chama do dom de Deus. Ô irmãos, sabe o que é ser sobrenatural? É quando você mantém viva a chama em um momento onde estão jogando água e balde de água fria de todo lado. É aquela nevasca, meu amigo. E você mantém viva a chama do que Deus falou com você. Amém? Porque Timóteo era um jovem pastor, um tempo difícil, muitas turbulências ao seu redor, muitos abandonando a fé do seu redor, tempos difíceis. Diz comigo, tempos difíceis. Muita imoralidade, havia grande oposição ao que Deus havia comunicado a ele. Mas Paulo estava dizendo, lembre-se. Primeiro ele depois, quando ele começa 2 Timóteo, ele começa dizendo, lembre-se da fé. Veja como é interessante. Existiu momentos da minha vida que eu sei que aquilo foi se eu posso dizer, uma lembrança sobrenatural. Porque eu me lembrei exatamente do que alguém proferiu e disse a meu respeito. Talvez existam coisas que você vai lembrar de imposição de mãos, do Rema. Você lá em 1996, você recebeu uma imposição de mão no Rema. E aquilo vem como, parece que acende dentro de você. É como aquela memória que está lá naquele HD e Deus diz, ei, você está indo para o plano B, deixa eu te lembrar do que eu te falei. Deixa eu te lembrar sobre o que está dito sobre o futuro. Não é esse caminho que você vai tomar. Não é a pressão que vai ditar o que vai ser dito a seu respeito. Mas são aquelas palavras que foram proferidas, aquelas profecias que foram proferidas a seu respeito. Porque nós lemos em 2 Pedro, o que é a profecia? É algo divino, é algo que vem de Deus. Não foi algo criado pelo homem, não foi algo maquinado na sua própria cabeça, foi algo criado em Deus. E se está criado em Deus, também vai acontecer da forma de Deus. E como é que a forma de Deus acontece? De uma forma sobrenatural. Ai, irmão, mas é muito dinheiro para isso que foi falado para mim. Então não se preocupe, não é na sua forma. Se fosse na sua forma e no que estava na conta do seu banco ia ter problema. Mas é da forma de Deus. Aleluia, então é a casa que Deus falou. Se Deus disse a hora da casa própria está chegando, vai ser uma casa linda, vai ter sei quantos quartos, todos os quartos vão ser suíte. Vai ser como uma mansão. Ah, meu Deus, eu acho que não é de Deus isso não. Meu contra-cheque, eu estou quase nem pagando aluguel, como é que isso pode ser de Deus? É algo divino. Não é algo humano. É Deus quem proferiu essas palavras. Em Jeremias diz, o Deus que colocou a criança no ventre, Ele vai fazer com que ela nasça. Então esses vislumbres que você tem sobre o futuro, sobre a nova fase, sobre a nova estação, sobre o plano de Deus, sobre as nações, sobre o novo tempo, não é a história da Branca de Neve e dos 7 anões. É uma realidade. É uma realidade, o sobrenatural é real. Amém? Aleluia! Aleluia! E eu te digo, você vai estar familiarizado com o que está no seu futuro. Você vai estar familiarizado, você não vai ficar apanhando enquanto existe um recurso que vai te privar de determinados processos.
Existem recursos que vão te privar de entrar em um tipo de sistema que mais quer roubar do que acrescentar na tua vida. Eu estava lá em Vila Matilde, tem uma galera de lá aqui, né? Que vieram para... E eu falei com eles, eu estava em um hotel lá, que passei o dia inteiro, cheguei na quarta-feira, aí passei o dia. Quando eu estava já arrumado para sair, eu vi que tinha uma plaquinha. Eu tinha tentado abrir a cortina do quarto, não conseguia. Falei, que moída é esse nessa cortina, hein? Que carrega isso, que ela não sai do canto. Mas eu não insisti, deixei lá. E tudo bem. Daqui a pouco eu fui ler, tinha lá uma placa explicando, dizendo, esse quarto é Smart Room. Ele tudo funciona com comando de voz. Então estava lá as instruções. Quando você quiser abrir a cortina, fala Alexa, abrir cortina, e a cortina vai abrir. Quando você quiser que apague a luz, Alexa, apaga a luz, e a luz vai apagar. E eu fiquei pensando, meu Deus, eu me levantei 2 vezes para apagar a luz da cama. Apaguei uma luz. Que luz é aquela ali? Deixei a luz do banheiro acesa. Vai de novo acender a luz. Aí eu fiquei olhando para aquilo, aí demorei um pouquinho, aí fiz... Alexa, abri a cortina. Ela, agora. Eu fiz umas 3 vezes, só para testar de novo. Fechar a cortina. Abrir a cortina. Acender todas as luzes. Apagar todas as luzes. O que é isso? Existe algo disponível naquele ambiente. E a minha ignorância ao que estava disponível estava me fazendo passar por processos desnecessários. Eu te digo, a profecia vai fazer você reconhecer. Existe algo no ambiente que está disponível. Eu não vou precisar passar por processos desnecessários. Eu não vou precisar sofrer algumas coisas. Eu vou estar simplesmente deitado na cama, naquele descanso, e dizer, agora, acende a luz, apaga a luz, abra a cortina. Aleluia. Mas eu vou te dizer uma coisa. Deus não vai ficar nervoso se você quiser levantar e acender a luz com sua mão. Meu Deus, como é que ele está fazendo isso? Ele vai lá. Mas daqui a pouco você vai achar melhor estar deitado na cama e dizer, acenda a luz. Apaga a luz do banheiro. E sabe, irmãos, quando Deus fala algo, quando algo é dito da boca de Deus, vai se cumprir como Ele falou. Não vai ser do nosso jeito. Por exemplo, dentro daquele quadro de instrução, tem assim, Alexa, abrir, fechar cortina. Se eu falasse cortinas, ela respondia, não estou entendendo o que você está dizendo. Eu tinha que falar cortina. Se eu falasse apagar a luz, ela dizia, não estou entendendo o que você está falando. Eu tinha que falar apagar luzes. Você está aqui? Tinha que falar exatamente como estava lá. Se eu falasse, tivesse no plural, eu falasse no singular, não respondia, o dispositivo não respondia. Se tivesse no plural e eu falasse no singular, não obedecia. Tinha que ser exatamente como estava lá. Existe algo da parte de Deus que é exatamente como foi dito por Deus. Ah, não, ele falou que ia ser muita abundância, mas tá bom, né? Acho que confundiu. Não, vai ser com muita abundância. Amém? Aleluia! E sabe, é como o que Deus falou com Jeremias 1:6, quando ele disse, Jeremias, o que você vê? E ele disse, eu vejo uma amendoeira. E o que cargas d'água tem a ver a amendoeira com o que Deus falou depois? Porque ele disse, você viu bem? Porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Aleluia. Eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. A amendoeira, ela tem um significado para o povo judeu. Ela significa árvore despertadora. Ela é aquela que quando o tempo de frutificar é chegado, ela se antecipa e frutifica antes das outras.
Então, antes de todas frutificarem, ela começa a frutificar. E quando ela frutifica, é um sinal. O tempo de frutificar é chegado. Então, Deus estava dizendo, você viu bem, Jeremias? Porque eu sou aquele que me antecipo para cumprir aquilo que eu falo. Aleluia, o tempo de frutificar é chegado. Oi, irmão, mas só foi 1% que aconteceu. Não importa. O tempo de frutificar é chegado. Brosso condemande, likende, libranto, songronda, mangende, ledegende, sobronda. A porta da escassez está sendo fechada. A porta da limitação financeira está sendo fechada. Essa é uma fase de ampla suficiência. Ampla suficiência para o plano de Deus. Ampla suficiência para as próximas fases. Oh, responda à atmosfera que está disponível aqui. Porque ampla suficiência está por todo lado. Aleluia! Ampla suficiência. Que vai vir de lugares e de formas imagináveis. Aleluia! 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 E o interessante na Bíblia é que quando o homem não fazia alguma coisa, Deus usava o corvo. Deus usava formas que eram impossíveis para o homem, mas não é impossível para Deus. Amém? Formas imagináveis. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Não seja negligente. 1 Timóteo 4,14. Não te faças negligente com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia e com a imposição das mãos do presbitério. Aleluia. Não seja negligente. Não seja leviano, mas considere o que da boca de Deus está dito sobre ti. Amém? Quando Deus fala com Jeremias, e ele diz, antes que os seus ossos fossem formados, eu te chamei e te constituí como profeta às nações. Ele também diz, todos os seus dias estão escritos. Irmãos, quando eu penso sobre isso, me traz um consolo. Não sou eu que vou escrever os meus dias, eles já estão escritos por Deus. Então, o que é a profecia? É tornar a você alguém familiarizado com o que já está escrito a seu respeito. A profecia traz aquela partícula. E quando você tenta ir para a direita e para a esquerda, e tenta fazer o seu próprio plano, e tenta mudar de emprego, e tenta ajeitar a sua própria forma, aí Deus traz alguém que, inspirado por Ele, vai te trazer para um lugar onde vai reavivar as palavras que foram ditas a teu respeito. Diz comigo, reavivar. As palavras que foram ditas a meu respeito. Amém? Colocar você com aquela consciência do que Deus falou. E sabe, Paulo, ele fala em Atos 20, 22, ele diz, e agora, ligado pelo Espírito, vou para Jerusalém, sem saber o que vai me acontecer. Quando você vê o contexto dessa passagem, você vê um momento em que uma palavra, um profeta chamado Ágapo vem, e ele fala com Paulo, e ele pega o cinto de Paulo e diz, assim vai acontecer com o dono desse cinto. E amarrou os pés e as mãos. As pessoas que ouviram aquela palavra falaram, Paulo, tem pena de ti mesmo. Como é que você vai se submeter a isso? E eles começaram a intervir. Veja, aquilo que saiu genuinamente da boca de Deus, através daquele profeta, não disse não vá. Não, ele estava só dizendo, Paulo, é como uma prevenção. Isso vai acontecer, mas eu vou estar com você no meio dessa caminhada. E Paulo, ele diz, eu, ligado pelo Espírito, vou para Jerusalém, sem saber o que vai me acontecer. Aleluia. Ele não estava ligado ao sentimento, ele não estava ligado ao homem, ele não estava ligado à condição financeira, ele estava ligado ao Espírito.
E quando você está ligado ao Espírito com dinheiro ou sem dinheiro, você obedece. Quando você está ligado com o Espírito, com clima favorável ou não favorável, você obedece. Quando você está ligado pelo Espírito com pessoas concordando ou não concordando, você obedece. E você segue o que Deus falou com você. Nem todo mundo vai entender a inspiração que Deus um dia talvez te disse ou compartilhou com você. Mas você precisa estar ligado pelo Espírito no que Deus te comunicou. Há 10 anos atrás a gente começou a fazer um evento em Campina Grande chamado Avivamento e Milagres. Primeiro, o pastor João era o pastor da época e nunca tinha havido qualquer tipo de evento na igreja sede que não fosse os eventos propriamente do ministério ou da igreja. Então, quando eu fui conversar com ele, eu vou ser sincero para você, eu fui esperando um não. Mas eu estava com ele há anos lá, e eu e minha esposa sempre éramos, mesmo ministrando para o corpo de Cristo e para tantas coisas, mas quando chegarmos na nossa igreja, éramos pau para toda obra. Porque quanto mais você descobre o plano de Deus, mais você vai desenvolver um coração de servo. E quando fui falar com ele, e falei, pastor, porque eu estava sempre eu tinha um feedback com ele, nos sentávamos para falar sobre tudo que tínhamos feito naquele ano. Eu disse, eu tenho pensado sobre nós termos o Avivamento e Milagres em nossa igreja. A gente pode começar ele em um formato menor, lá no Rema, no auditório do Rema. E eu falei, quando eu terminei de falar, ele disse, não, a gente faz. Eu disse, como é? O senhor falou, eu vou gravar aqui para o senhor não voltar atrás. Não, vamos fazer, vai dar certo. O primeiro que a gente fez foi na época mais improvável, janeiro, um período que todo mundo de Campina Grande vai para João Pessoa, entra de férias. Era a data que tinha e eu estava ligado pelo Espírito sobre fazer aquilo. Ouvimos muitas coisas, para que mais isso, para que mais um evento, para que isso. Mas, irmãos, o que saiu da boca de Deus e você entende que deve dar aquele passo, você precisa seguir, independente de qualquer tipo de falatório inútil que esteja ao seu redor. Faltava 3 dias para o evento, só tinha 34 pessoas inscritas. Eu disse, meu amigo, se tiver meia pessoa a gente vai fazer. Eu estava em uma paz tão sobrenatural, porque eu estava convicto. No dia do evento, as inscrições tiveram que ser encerradas porque o ambiente lotou. Veio gente de tudo que era lugar. Mas foi tanto desafio para aquilo acontecer que eu disse, é o primeiro e o último. Não vou fazer mais. E estávamos lá no primeiro culto. Eu tinha convidado Mamãe Jane para vir, só para participar. Mas eu pensei, ela deve ter tantas coisas, talvez ela não venha. E quando foi na hora do louvor, ela chegou, ela sentou. Eu já fiquei muito grato a Deus pelo fato dela estar ali. E no final daquele culto, ela chegou ela estava sentada, Maneco havia terminado de ministrar. Ela estava sentada assim na cadeira, se tremendo e cheia do Espírito Santo. E eu disse para ela, a senhora quer falar alguma coisa? Ela disse, quero. Então ela foi, se levantou e começou a profetizar sobre as pessoas, liberar algo da parte de Deus. E depois ela veio e orou por mim. Eu caí no chão, levantei, depois ela me entregou o microfone. Quando eu voltei para o púlpito, ela foi lá de novo, orou por mim de novo. E falou, Deus está envolvido nessa sua inclinação. A ida dela foi como um selo de Deus. Era como Deus dizendo, eu estou nisso. Eu estou aprovando. Você está ligado pelo Espírito, não está ligado ao homem. Amém? Por que eu estou te dizendo isso? Porque muitas vezes você vai precisar de uma ousadia extra. Porque haverão coisas que serão tão grandes e tão desafiadoras. Aleluia, que o diabo vai querer te colocar no pra que isso. Não vai dar certo. Não vai funcionar, vai ser só mais um, é mais um livro, é mais uma forma, é mais um programa, é mais um jeito. Mas se Deus está envolvido nisso. O que eu acho interessante sobre a trajetória do irmão Reagan é que ele não lançou livros porque todo mundo estava lançando. Ele não fez algo porque a época dizia que era para fazer.
Ele esperava Deus falar com ele. Amém? Quando você vê a trajetória dele, eu acho que deve ter sido 1980 e alguma coisa que os livros, as mensagens dele começaram a ser transcritas. E ele disse: o Senhor falou comigo para transformar as nossas fitas em livros. Amém? Aleluia! É maravilhoso ter o start de Deus. Eu te digo, há um start de Deus que está vindo para a tua vida. O desafio pode ser grande, a pressão pode ser grande, mas o poder de Deus será maior do que qualquer tipo de dificuldade. A unção de Deus se levantará como um boi selvagem. Oh, glória! E você se levantará convicto, 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 convicto. E o que Deus fala terá uma longevidade. Amém? Aleluia. Quando você está no que foi proferido da parte de Deus, você não tenta ser o que não está dentro daquilo. Uma época alguém falou comigo: você devia aprender a tocar algum instrumento, você devia aprender a cantar, porque isso vai te ajudar. E eu pensei, com a minha grande cabeça, eu acho que sim. Então vamos tentar fazer isso. Funcionou? Não, porque era só algo humano, não era algo divino que estava envolvido nisso. E um dia eu estava lá tentando e falando: meu Deus, por que eu nasci? Por que fulano nasceu assim? E Deus falou: você está querendo proferir o seu próprio futuro, ou você quer que entrar no futuro que eu proferi a seu respeito? E no futuro que eu proferi a seu respeito, isso aí não tem nada, não encaixa. Minha filha gosta muito de montar quebra-cabeça. Tem hora que não encaixa. Parece que encaixa, mas fica uma coisinha. Eu disse: não é. Ela fala: não é não, papai, não está encaixando direito. Porque quando é a peça, irmãos, é um encaixe perfeito. Você não fica forçando, tentando caber o que não cabe. Encaixou. Porque nasceu, foi criado para aquele momento. Amém? Há um encaixe de Deus. Há palavras que foram proferidas a seu respeito. E será um encaixe perfeito. Não vai ser uma coisa forçada, não vai ser uma porta que vai arrombar, mas vai ser Deus quem vai te colocar lá. E vai haver muita graça e favor. Amém. Aleluia. Aleluia. Glória, 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 glória. Oh, meu socorro. Palavras. Há palavras que foram proferidas a teu respeito. E nesse fluir restaurador, existe um fluir de grande cumprimento sobre o que foi dito a você. Palavras que foram ditas, os anos passaram, os tempos passaram. Mas Deus não se enganou, nem mudou de ideia sobre essas palavras. Elas estão vivas. Elas estão prontas para entrar naquela esfera de manifestação. Amém? E haverá muito consolo nessas confirmações. Haverá muita alegria. Haverá grande paz para o futuro. Amém? Amém? E será assim. Você vai experimentar uma restauração nos próximos 3 anos, que vai ser algo incomum. Amém? Nas finanças, em questões pessoais, em sonhos que estão dentro de você. São 3 anos onde haverá um grande florescer da parte de Deus. Coisas vão começar como uma pequena nuvem do tamanho da mão do homem. Vai pensar, vai parecer tão insignificante. Parece que é 1% de 100. Você vai dizer: é disso aí que vai vir uma grande chuva. O Deus que fez 1% vai fazer 2, vai fazer 3, vai fazer 10, vai fazer 20. Amém. Oh, glória! Oh, glória! Amém? Grande fluir.
está vindo para os próximos 3 anos. Oh, glória! Grande fluir da parte de Deus está vindo. Amém? Sabe quando o profeta Eliseu se encontrou com aquela mulher, aquela mulher de negócios, construiu um quarto para o profeta. Ela abriu um espaço para o sobrenatural em sua própria casa. Amém? Pessoas que consideram o mundo espiritual, e como o pastor Antônio da hora falou, elas consideram as conexões, elas consideram as oportunidades. E considerar as oportunidades não é que você vai estar sempre do lado da pessoa querendo que ela te dê uma palavra. Porque às vezes tem pessoas que operam. De manhã vamos falar um pouco sobre isso. Mas às vezes pessoas, elas acham que porque estão operando no chamado do profeta, elas sempre estão apertando um botão e a profecia sai. E a coisa acontece. Mas isso não está no seu controle, está no controle de Deus. Você não pode fabricar o que Deus não está envolvido. Amém? Se Deus está envolvido, vai acontecer. Mas se não está envolvido, não vai acontecer. Às vezes, sempre tem alguém me pegando no aeroporto, me levando para o hotel. E às vezes alguém vai me buscar no aeroporto e eu entro no carro e a pessoa está assim. Eu falo, oi, tudo bem? Como vai a família? Não vou fabricar algo porque alguém está, de certa forma, querendo persuadir uma situação. Se vier Deus nisso, vai acontecer. Amém? Como várias vezes já aconteceu. Se Deus estiver envolvido, porque eu sou responsável, tanto em falar, como também em não falar. Amém? Às vezes não vai fazer sentido para você, mas vai fazer um total sentido para a pessoa. E aquela mulher abriu um espaço para o profético na sua própria casa. E aquele homem mandou o seu servo perguntar a ela. Pergunte a ela se ela tem alguma situação perante o rei, alguma situação financeira que ela precisa de ajuda. E ela disse, não, naturalmente está tudo certo, não tenho nenhum tipo de situação que eu preciso de intervenção. Mas ele disse, mas tem uma, que só o sobrenatural pode dar a você. E porque você abriu um espaço para o sobrenatural vai te dar isso. Aleluia! E daqui a 1 ano, ele disse, daqui a 1 ano, você estará com a manifestação dessa intervenção. E sabe, eu estou sentindo isso na atmosfera. Quando eu estava falando isso para ela, algo se estendeu. E há coisas que vão mudar de uma forma tão radical daqui a 1 ano. Vai mudar nas finanças, vai mudar na família, vai mudar no plano de Deus. Aleluia! Você deveria se alegrar mais com isso. Oh, daqui a 1 ano coisas estarão diferentes. I believe, I receive. Oh, aleluia! Aleluia! Nos próximos 12 meses, coisas vão mudar no corpo, coisas vão mudar na saúde, coisas vão mudar nas finanças. Pode permanecer com as luzes acesas, eu preciso olhar nos olhos de alguns ainda. Nos próximos 12 meses, será como uma chuva serôdia. Amém? Você está vivendo portas hoje que talvez pode parecer que não tem nada a ver com o futuro, mas é uma porta que leva a outra porta, que leva a outra porta, que leva a outra porta. Eu sei que às vezes a gente se acha, eu estou vivendo coisas hoje que há 10 anos atrás, quando eu cheguei em Campina Grande, eu já tinha aquelas palavras proferidas da parte de Deus. E eu ficava querendo, por que não está acontecendo? E forcei algumas portas e passei vergonha. E levei nãos.
porque eu estava querendo criar o meu jeito para o cumprimento daquilo. Eu me achava preparado para aquelas palavras. E tudo o que vivenciei, todo o processo para chegar dentro da manifestação de coisas que estou vivendo hoje, eu penso, naquele tempo, se eu tivesse entrado nas oportunidades que entrei, que estou entrando nessa fase, eu teria me perdido talvez em orgulho, me perdido talvez em meninice, e teria sofrido uma grande queda. Então Deus sabe o tempo, Deus sabe o modo, Deus sabe as formas. Quando você tem a consciência das palavras que foram proferidas a seu respeito, você vai entrar naquele lugar de paz, onde você não se compara com ninguém, onde você não se molda com o que alguém está fazendo. Porque todo mundo está fazendo isso, porque todo mundo está fazendo isso. Eu vou fazer o que foi proferido pela boca de Deus a meu respeito. E se o que no que está proferido pela boca de Deus a meu respeito tiver lá, que eu vou ter muitos seguidores no Instagram, amém, está proferido na boca de Deus. Se estiver que vai ser conhecido, amém, está proferido na boca de Deus. Mas também se não estiver, eu quero viver o plano de Deus. Não é desonroso, irmãos, porque você foi chamado para ser auxiliar durante toda a sua vida. Não é desonroso, porque há pessoas que têm a unção para trabalhar com crianças a vida toda. O mais honroso é estar no plano de Deus. Quando eu entrei na escola, entrou uma monitora, uma senhora. E ela disse, o meu chamado é estar na recepção da escola até eu ir para o céu. Ela está lá, uma senhorinha, e ela ainda está lá. Passou já 3 diretores, 5 diretores, e ela permanece lá. É o grande sorriso que recebe todo mundo quando chega. Ela está vivendo as palavras que foram proferidas a respeito dela. Que para alguém parece uma perda de tempo, para alguém parece nada glamouroso, mas o glamouroso está em viver as palavras que foram proferidas a teu respeito. Amém? É o que Deus proferiu a teu respeito. Talvez muitos já conheçam essa história e pessoas sempre contam de uma forma diferente, mas eu vou contar da forma que eu sei. Falando sobre aquele missionário, né, que voltou da África para a América, e ele fazia 10 anos que estava fora da sua cidade, 10 anos fora do seu país. Então ele voltou para a América, mandou cartas para a sua igreja, para os seus familiares que estavam voltando, e ele estava vindo no navio. Quando ele avistou o porto, ele viu uma placa assim, seja bem-vindo, fulano de tal. E ele pensou, ele viu só o welcome. E ele pensou, meu Deus, aquela multidão toda é para mim. Eu sabia que eu ia ser bem recebido, mas não pensei que ia ter tanta gente assim. E ele foi lá para o quarto que ele estava na 3ª classe daquele navio. E começou a escrever um discurso, começou a se animar. Quando o navio atracou, a 1ª classe saiu, a 2ª classe saiu. Quando a 3ª classe dele saiu, não tinha mais ninguém lá. E ele viu que tinha uma faixa no chão dizendo, bem-vindo, senador fulano de tal. Toda aquela recepção era para um senador que vinha na 1ª classe. E ele pensou, Senhor, eu fiquei 10 anos na África. Eu passei privação em tantas coisas, fiquei distante da minha família, fiquei distante de amigos. E eu chego aqui e não tem ninguém para me receber. Eu volto para casa e não tem ninguém para me receber. E Jesus falou com ele e disse, quem disse que você voltou para casa? Porque quando você voltar para casa, eu vou estar aqui para te receber. E na minha mão estará a minha recompensa e os meus galardões. Amém? Aleluia! Aleluia! Paulo estava dizendo, eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade poderá me separar do amor de Deus. O que ele estava dizendo é, nada vai me separar do seu plano. Pode o sangue dar na canela. Paulo citou em Romanos, ele disse, formosos são os pés dos que anunciam a paz.
o que está dito lá em Isaías. Irmãos, ele vivia isso porque diz que ele por 3 vezes foi açoitado com varas. A pessoa que era açoitado com varas, o indivíduo era colocado como se estivesse em uma camisa de força. A cabeça ficava no chão, os pés ficavam para cima e o agressor vinha com uma barra de ferro e batia nos pés. O diabo submeteu Paulo a 3 vezes ser açoitado por varas, porque estava querendo comprometer os seus pés. Porque ele sabe, se eu comprometer os seus pés, eu vou comprometer a sua missão. Mas Paulo era um homem que colocava a sandália no pé de novo. E ele diz, conformosos são os pés dos que anunciam a paz. Aleluia! Eu te digo, não importa quantas vezes você foi açoitado por falatórios inúteis, por rejeição, por alguém que te decepcionou, por trauma, por circunstância, por oposição financeira, Deus está dizendo, coloque a sandália no pé de novo. Aleluia! E levante a convicção das palavras que foram proferidas a teu respeito.